Boa tarde. A gente vai começar aqui. Estamos esperando ainda mais um convidado que avisou que vai chegar um pouco atrasado, porque ele está em outro evento. Mas eu queria só dizer bem-vindos aqui à Casa Pública. É o espaço da Agência Pública no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, é o primeiro centro cultural de jornalismo do Brasil. Aqui a gente realiza encontros voltados para o jornalismo. Hoje nós temos aqui essa exposição que chama-se A Batalha de Mossul, uma exposição muito forte, um jornalista chamado Ian Boechat, que passou 7 meses morando em Mossul. Então, depois eu convido vocês para dar uma olhada. Hoje o papo a gente vai começar, antes, né, da gente abrir para conversar sobre o Porto, a Natália Viana, co-diretora da Agência Pública, ela vai estar falando um pouquinho do nosso aplicativo Museu do Ontem, que tem tudo a ver com esse tema, né? Então, já vou passar a palavra para vocês. E só para explicar um pouquinho de como funcionam as conversas, a gente faz um estilo de entrevista ao vivo. Então, a ideia é que a Natália vai conduzir esse papo, né? Ela vai fazer as perguntas para os entrevistados, e eu vou estar passando com uma prancheta. Vocês podem fazer perguntas quando vocês quiserem, que o público também participa da entrevista. Não é uma palestra, não é nada acadêmico. A ideia é que seja um papo descontraído e uma conversa com a participação do público. E as perguntas são selecionadas, elas são costuradas dentro do, né, de acordo com o tema. Se a gente acha que tem a ver com o que está sendo discutido, eu vou lá, interrompo e a gente coloca a sua pergunta dentro. Então, não existe uma ordem específica para ela entrar. Então, a ideia é que seja uma coisa bem natural e descontraída mesmo. Obrigada e espero que gostem. Gente, boa tarde. Alô. Bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz que vocês vieram aqui hoje. E também a gente está ao vivo no live streaming pelo Facebook da Agência Pública. Estamos também o que a gente está conversando aqui está sendo coberto e vai sair também no Twitter da Agência Pública. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui hoje, porque eu passei o último ano estudando a história do Porto, e estudando enquanto jornalista, porque a gente passou um ano desenvolvendo esse aplicativo. Eu vou, na verdade, antes de eu começar, eu vou apresentar quem está aqui comigo na mesa, embora eu vou falar mais do aplicativo. Muita honra ter aqui comigo o Felipe Min, que é do Ocupadops. Ele mora numa ocupação no Morro do Pinto. Ele mora há 5 anos na área portuária e acompanha bastante as mudanças pelas quais passou a área portuária nos últimos anos. Mas ele também é sobrinho do Raul Amaro, que foi um preso político que morreu na mão do aparato de repressão da ditadura. Tenho também a Jéssica, que está aqui do meu lado. Ela é historiadora, professora de História do Ensino Médio, pesquisadora da UFRJ e vinculada ao grupo AIA, é um grupo de educação antirracista. Estamos ainda aguardando o escritor Dodô Azevedo, que está na FLUP e está vindo para cá direto da FLUP. Bom, o aplicativo Museu do Ontem, ele nasceu um pouco da nossa inquietação. Eu sou paulista, vim morar no Rio de Janeiro no ano passado, nem imaginava que existia o Cais do Valongo. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em lugar nenhum. E fiquei muito chocada ao acompanhar o processo de revitalização do Porto e ver como se falava muito do amanhã, se falava muito do Museu do Amanhã e se falava muito pouco do passado. Pedaços muito importantes da história do Brasil, que é uma história que não é só uma história carioca, é uma história brasileira, uma história que me pertence, assim como pertence a todos vocês, que aconteceram naquele lugar e que não eram marcadas, não eram assinaladas. E, após compreender a magnitude do que é o passado negro, do que é a história da escravidão e do comércio de escravos ali naquela região, ainda me chocou mais o fato de que várias outras histórias, vários outros momentos da história do Brasil também aconteceram naquela área. Então, se você considera não apenas a área portuária, mas a área do centro do Rio de Janeiro, você tem muitos eventos fundamentais da história do Brasil. E, claro, há muitos eventos que são fundamentais que são mais ou menos escondidos também. Então, o DOPS
é um exemplo claro disso. Eu vou só mostrar como é que funciona o aplicativo. Não sei se vocês já baixaram, se não baixaram, baixem no Google Play ou na Apple Store, né, App Store. Você baixando o aplicativo, você vai chegar aqui, ele chama Museu do Ontem, é só buscar e baixar, é gratuito. Você vai chegar nessa tela, isso aqui é um tutorial. Ele vai explicar, bem-vindo ao Museu do Ontem, aqui você vê o que está à sua volta. O Porto Carioca tem muitos segredos sobre o nosso passado. Esse íconezinho aqui no meio, você vai estar andando em cima de um mapa, é um mapa que foi desenhado por uma ilustradora, Juliana Russo. Você vai andando próximo dos ícones que você vai ver no mapa, e quando você chegar próximo dos ícones, você vai conseguir acessar os conteúdos. Você pode também selecionar tours especiais quando você está ali no Porto do Rio. Tem 5 tours até agora, vamos incluir outros tours. E esses tours eles são pensados para serem bastante interativos, para serem um jogo mesmo. Então, você tem o tour do terror. Ao invés da gente selecionar fazer o tour, por exemplo, da história negra, a gente resolveu fazer o tour do terror, que é uma coisa que tem um apelo muito forte para turista, para estudante, para jovens, e que você tem, por exemplo, né, em Londres, que é uma cidade que eu vivi, você tem tours do terror, em que você vai visitar, castelos onde a tortura é medieval, esse tipo de coisa. E a gente pensou que seria legal unir vários fatos escabrosos, não contados da história, nesse tour. Outro tour é o Tour do Samba, que conta alguns dos pontos importantes do nascimento do samba aqui no Rio de Janeiro. Você tem o Tour da História do Brasil Express, que percorre alguns desses pontos que são da história oficial, que a gente já conhece e que aconteceram no Rio de Janeiro. Então, você tem, sei lá, o comício das diretas e você tem o comício da Central e a passeata das diretas, né? Por exemplo, além da chegada de Dom João VI, e esses pontos, o dia do fico e a proclamação da abolição da escravatura. Nós temos também o tour da corrupção, que é um tour bem divertido. Eu recomendo esse tour. É um tour que junta histórias de corrupção da época do Império, que foram cedidas pelo jornalista Laurentino Gomes, estão no livro dele, e várias histórias de corrupção relacionadas à revitalização, dita revitalização do Porto Maravilha, que, como todo mundo já sabe, os jornalistas investigativos, como a agência pública, já avisavam há muito tempo, e agora cada vez está mais claro que foi um grande esquema que hoje em dia está parado, está falido, os terrenos não estão sendo vendidos, e, além de tudo, fortes conexões com a propina de Eduardo Cunha. A gente tem até uma homenagem ao Eduardo Cunha, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui são os tipos de conteúdo. A gente fez reportagens em versões curtas, que a gente chama de furos jornalísticos. Você tem fotos e você tem histórias que são contadas pela cantora Anelise Assunção. Não sei se vocês conhecem, não sei se no Rio de Janeiro ela é muito conhecida. Ela é filha do Itamar Assunção. E é uma pessoa muito envolvida com a história negra brasileira também, e ela ficou muito emocionada também ao descobrir essa história. Uma coisa legal que eu vou mostrar para vocês como funciona é que você, estando na área do Porto, você pode mudar entre um mapa de como o Porto é hoje e como ele era em 1932, para ser mais exato. Porque o traçado do Porto mudou muito desde aquela época, principalmente por causa das 2 reformas, a reforma de Pereira Passos e a reforma do Francisco Bicalho, que modificou toda a área litoral. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. E aqui nós espalhamos 20 fantasmas na área do centro. Nós temos também o Tour dos Fantasmas. Os fantasmas são pedaços, trechos da história que não são muito conhecidos, porque não estão nos livros de história, né? Mas que são histórias que aconteceram ali na área do Porto. Todos os segredos que você consegue conquistar ficam guardados no seu cofre, cada um tem o seu cofre, e aí você pode acessá-los depois, quando quiser. Recomendamos o uso de fone de ouvido. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Esse aqui é o mapa. Aqui você vai estar olhando no seu celular, e você vai ter que chegar próximo
de cada uma desses ícones para poder acessar. Então, esse aqui, por exemplo, é a nossa homenagem ao Eduardo Cunha. A gente fez um fantasma, que é a propina de Eduardo Cunha. Não sei se vocês sabem, eu acho que vocês já sabem, que Eduardo Cunha é acusado por um delator de ter recebido 52 milhões de reais como propina pelo financiamento da revitalização do Porto Maravilha. Então, a gente fez aqui o fantasma do Cunha para a pessoa que estiver andando ali no Porto não se esquecer disso. Temos também outras histórias, por exemplo, essa aqui, baseada numa reportagem da Folha de São Paulo, acredito que mostra, que revelou que o dinheiro de obras que deveriam ter sido usadas para o Morro da Providência foram usados para o Museu da Manhã. Esse é o tipo de conteúdo que a gente vai encontrar aqui. Eu queria mostrar um outro conteúdo, que é um conteúdo que, para mim, é muito forte, que é um áudio que é gravado pela Nelise Assunção. Proibida. A urina e as fezes Devido à pouca profundidade do lençol freático, a construção de fossas sanitárias era proibida. A urina e as fezes dos moradores, recolhidas durante a noite, eram transportadas de manhã para serem despejadas no mar por escravos, que carregavam grandes tonéis de esgoto nas costas. Durante o percurso, parte do conteúdo desses tonéis, repleto de amônia e ureia, caía sobre a pele, e com o passar do tempo, deixava listras brancas sobre suas costas negras. Por isso, esses escravos eram conhecidos como tigres. Devido à falta de um sistema de coleta de esgotos, os tigres continuaram em atividade no Rio de Janeiro até 1860. Esse é um exemplo do tipo de conteúdo que você encontra, e a gente tem vários áudios lidos de maneira bastante intensa pela Nelise, que ajudam as pessoas que estão no Porto a terem uma experiência mais profunda, né? O áudio te traz um pouco a memória. Eu vou mostrar mais um áudio aqui, só porque realmente é muito... Eu gosto muito desses conteúdos, né? Vamos ver esse. Despertava a curiosidade dos viajantes o número de negros, mulatos e mestiços nas ruas. Os escravos realizavam todo tipo de trabalho manual. Entre outras atividades, eram barbeiros, sapateiros, moleques de recado, fazedores de cesta e vendedores de capim, refrescos, doces, pães de ló, angu e café. Também carregavam gente e mercadorias. Pela manhã, centenas deles iam buscar água no chafariz do aqueduto da Carioca, hoje Arcos da Lapa, que era transportada em barris. Bom, a outra coisa que eu queria dizer sobre o aplicativo é que o aplicativo também permite que você faça o tour. Se você não estiver na área do Rio, se você não estiver na área do Porto, você tem aqui a opção de fazer o tour virtual. Você clicou aqui, faça um tour virtual, e aí você pode escolher entre 3 tours. Um deles é o tour do samba, o outro é o tour do terror e o outro é o tour da corrupção. Então, quem está nos acompanhando em casa pode brincar também com o aplicativo. Para você acessar os conteúdos, você vai ter que andar, mas você pode andar de qualquer cidade onde você estiver. Bom, é isso, gente. Baixem. Depois, no final da conversa, agora a gente vai conversar sobre o passado, né, do Porto. E depois, no final da conversa, quem quiser conversar mais sobre o aplicativo, a gente pode conversar pessoalmente aqui. Mas agora é hora de falarmos do Porto. Eu vou deixar aqui o mapa de fundo, para a gente não se esquecer. Eu queria começar com você, Jéssica, te fazendo uma pergunta. Para mim, como eu comecei falando, foi muito chocante descobrir a magnitude da história do tráfico escravo ali marcado naquelas ruas que eu tanto tinha andado sem nunca saber. Quando você soube que existiu o Cais do Valongo? Quando foi a primeira vez que você ouviu falar dele? Boa tarde a todos. Antes, queria agradecer o convite. Para mim, é muito legal estar aqui com vocês hoje. E respondendo a sua pergunta, eu descobri isso no finalzinho da graduação de História, que foi justamente quando, durante as obras do Porto Maravilha, foi dito, né, a mídia colocou que
durante as escavações, tinha acontecido eles tinham descoberto lá as pedras que compunham o Cais do Valongo, e quase que... E aí veio também a questão do IPN, do Cemitério dos Pretos Novos, que também é uma história muito, muito chocante de perceber que ali era um lugar de chegada e, ao mesmo tempo, o lugar de chegada de pessoas que haviam sido sequestradas. Então, é muito diferente de você pensar um porto, daquela visão que a gente tem de um navio que está chegando com pessoas que estão começando uma nova história, num lugar diferente. Não é isso que a gente está vendo ali. São pessoas que foram sequestradas no lugar em que elas viviam e são trazidas de forma bárbara para esse lugar e chegam aqui em condições desumanas, quando chegam vivas, quando não chegam já mortas ou à beira da morte. E, quando acontece essa segunda opção, são deixadas à flor da terra ali para morrer, ou têm seus corpos jogados numa vala comum. Então, foi muito chocante quando isso veio à tona. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão da gente pensar por quê. Por que são os lugares de memória? Porque, na verdade, aquilo já estava ali há muito tempo. Houve toda uma questão política para lançar luz para esse passado naquele momento, dentro do contexto que o Brasil, que o Rio de Janeiro estava vivendo, de revitalizar o Porto pela questão da Copa, pela questão das Olimpíadas. Mas acho que para todos os cariocas, acho que não só para mim, foi uma surpresa ter convivido tanto tempo com aquilo e isso ter ficado meio que debaixo do tapete da história durante tanto tempo. Você que é professora e que participa do AIA, você... É um pouco chocante que você só tenha descoberto no final da faculdade, né? Você acha que o ensino da história da escravidão ele é racista? Ele é feito de uma maneira racista? Então, isso é uma questão que hoje é extremamente debatida, porque desde 2003 a gente tem a Lei 10.639, que garante, na educação básica, o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Só que ter tido a implementação da lei não garante que, dentro da escola, isso vai ser feito de uma forma que haja uma reavaliação do papel do negro nos conteúdos que vão ser abordados. A lei ela é muito mais... Quando a gente fala assim, a implementação da obrigatoriedade. Isso quer dizer o quê? Que você agora vai ter que falar dentro das aulas de que os negros estiveram aqui e que foram escravizados. Isso não significa promover uma educação antirracista. E a lei ela é muito mais do que somente a obrigatoriedade. A lei vai trazer, na verdade, a ideia de que é preciso contar a história dos negros no Brasil e no mundo de uma forma diferente do que ela vem sendo contada até agora. É preciso construir narrativas, resgatar memórias que coloquem para o aluno, que coloquem para os estudantes como a nossa participação, a participação dos negros, ela é muito mais ampla, ela é muito mais ativa do que ela vinha sendo contada até então. Então, não é só falar por falar. Não adianta existir uma lei que garanta, que torne obrigatório essa participação do negro, e aí eu falar, por exemplo, da Princesa Isabel como a redentora dos negros escravizados, que aí eu acabo, na verdade, difundindo uma memória que estava todo mundo lá na senzala, sentado, lamentando a situação terrível que era a escravidão, e aí houve uma bondade no coração. A Princesa Isabel acordou inspirada naquele dia e foi lá e libertou, porque ela era muito legal. E aí o que acontece? Só falar não vai resolver o meu problema. Eu preciso problematizar o que está sendo falado. E isso é muito complicado. Por quê? Porque a lei ela coloca ali que você tem que falar, ela coloca a obrigatoriedade, mas não existe nenhuma fiscalização do que está sendo dito nas escolas. Então, na realidade, eu atuo na rede pública do Estado, e o que eu posso dizer dentro da sala de aula, o professor fala o que ele quer falar.
A gente tem um conteúdo muito extenso da disciplina de história para ser falado. A gente começa, acho que no primeiro ano do ensino médio, para falar só do ensino médio. A gente vai começar lá na Grécia Antiga e a gente vai terminar com a Diretas Já. Então, a gente tem muita coisa para ser falada. Dá para falar de tudo? Não dá. Quem faz a seleção do que é importante ser dito e do que não é importante ser dito? É o professor. E aí, nessa seleção, é que a gente vai... É que o professor escolhe ou não escolhe falar sobre isso. E muitas vezes, quase sempre, o que acontece? O negro, ele só vai... Essa marca racial, né? Fala, o negro, ele acaba aparecendo na escola somente quando a gente começa a falar dos europeus chegando à África, do tráfico negreiro, do imperialismo, da escravidão. Então, falar do negro somente nesse momento é uma educação racista? É. Porque eu estou dizendo para os meus alunos que o único papel que o negro desempenhou em toda a história, em todos os processos históricos, é esse. É o lugar do escravizado. Não é também dizer que a gente não tem que falar isso. É claro que isso fez parte da história, não é negar. Mas o negro ele aparece em tantos... Não só o negro, mas o continente africano. Falar de África somente para explicar que houve uma crise na Europa e que, para a expansão do capitalismo, foi necessário a exploração, a colonização do continente africano, é você fazer com que esses alunos vejam a África simplesmente como um complemento da economia europeia. E aí eu não estou dando protagonismo para esse continente. E falar dos negros somente quando eu vou falar, parece que eles surgiram na história para atender à necessidade da escravização. E aí também não é isso. E é bastante complicado essa situação. Dentro da sala de aula, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Porque eu sempre falo isso para os meus alunos. É como se a gente fosse pensar, o menino chegou no ensino médio com 15 anos, ele vai sair de lá com 18. Se todas as aulas de história, se a gente fizesse uma festa, vamos fazer uma festa fantasia e o tema é história, você vai escolher uma fantasia baseada em tudo aquilo que você estudou. Se a única fantasia que coubesse em você fosse a fantasia de escravo, você ia querer participar dessa festa? Então, quando eu vou para a sala de aula e eu coloco como única participação, eu enfatizo o lugar do negro na história somente como lugar do escravizado, será que essa população que recebe essa educação ela vai querer fazer parte dessa história? Ela vai se reconhecer? Ela vai querer se reconhecer como negro? Ela vai querer atuar nesse país cujo único papel que deixaram para ele é o papel do serviçal e do escravizado? Então, esse é o desafio da educação hoje. Acho que ainda já tem sido há muito tempo, mas em 2017 a gente ainda não conseguiu solucionar esse problema. Você pode contar alguma história ali do Porto que fuja desse estigma? Alguma história que mostre o protagonismo do negro para a gente ouvir? Então, deixa eu pensar aqui, porque são várias histórias, na verdade. A gente pode colocar, por exemplo, fazendo um tour. Eu costumo levar os meus alunos sempre para conhecer, para ter um contato material mesmo, presencial, de ir até, já que está tão perto, já que a gente está aqui no Rio de Janeiro, apesar de toda a crise, acho que a gente ainda consegue pegar um metrô, eu conseguir um ônibus e levar os alunos para lá. E aí o meu objetivo nesse lugar é sempre trazer essas histórias de que houve... O Valongo, sim, é um símbolo de tristeza, de luto, de algo terrível que aconteceu, mas não é só isso. Eu preciso trazer para esses alunos uma história de protagonismo, uma história de sobrevivência, de falar assim, olha só, apesar de tudo isso, a gente está aqui hoje. Então, nós não fomos exterminados. E, se nós não fomos exterminados, apesar de todos os castigos, de tudo de tão terrível que aconteceu, isso quer dizer o seguinte, esse lugar aqui é um lugar de luta. É um lugar em que pessoas lutaram, que pessoas se articularam, que pessoas negociaram para continuar sobrevivendo. E ali, pertinho do Valongo, a gente tem um centro cultural que homenageia o André Rebouças. André Rebouças, que é negro,
que foi negro, que ser negro no século XX, no século XXI é uma situação, mas a gente quase tem como sinônimo que ser negro no século XIX era ser escravo. E isso é uma questão que a gente precisa trabalhar na sala de aula e no senso comum, de falar, olha só, havia um sistema escravista, mas nem todo negro era escravo. Houveram pessoas que, apesar do sistema escravista estar funcionando, elas tiveram outras histórias, produziram conhecimento. E o André Rebouças é um exemplo que a gente pode citar, dentre muitos outros, de um cara que, no século XIX, estudou, teve uma formação acadêmica, se tornou engenheiro, foi uma peça importante durante o Segundo Reinado, frequentou os círculos mais elitizados do Império e que está ali, que foi um ativista durante o movimento abolicionista, que lutou para o fim desse sistema e que mostra que haviam histórias, outras histórias, outros lugares para os negros se situarem e circularem, que não só o do escravizado. Tem o Machado de Assis. A gente fez um trabalho já há um tempo de levar os alunos para o Porto, mas, antes disso, isso foi uma ação conjunta de História e Literatura, interdisciplinar, e aí os alunos leram um conto do Machado de Assis, que era O Pai contra a Mãe. E, nesse conto, o Machado contava a perseguição de uma escrava que estava grávida por um homem que era um caçador, quase não era um capataz como a gente do meio rural, dos engenhos, mas um homem que estava precisando de dinheiro. E aí ele pegou os classificados e viu que estava sendo procurado uma escrava, e ele precisava daquela recompensa. E aí, ao longo do conto dele, ele faz justamente o trajeto do centro do Rio, passando ali pela zona portuária. Então, a gente fez um trabalho que os alunos leram esse conto e depois a gente foi para a rua e fizemos esse trajeto com eles conhecendo a situação do escravizado por parte da protagonista da história e, ao mesmo tempo, do cara que escreveu, que era o Machado de Assis, que era negro e viveu ali no século XIX, mas era um cara letrado, um cara que produzia conhecimento, que era um artista, que tinha toda uma vivência diferente do serviço braçal, que era alguém inteligente. A gente também se depara muito com o estereótipo, não só do escravizado, mas do negro, como alguém cujas virtudes são corporais. O jogador de futebol, a dançarina, o sambista, é sempre algo muito ligado ao físico e muito pouco ligado ao intelectual. Então, eu acho que também é muito importante trazer essas figuras de negros como produtores de conhecimento. Do André Rebouças, que é um engenheiro, ao Machado de Assis, ao Lima Barreto, que eram escritores, pessoas letradas, pessoas inteligentes. Porque acho que isso ainda falta, essa figura de falar que o negro ele não só dança, ele não só joga, ele não só é um bom músico, mas ele também é um produtor de conhecimento. Obrigada. Eu queria só falar para vocês que estão aqui, gente, nós temos adesivos do Museu do Ontem aqui. Por favor, peguem para colocar em laptops, para distribuírem. Fiquem à vontade. A história do prédio do DOPS é uma história que você estava me contando um pouquinho antes. Ela é interessante porque ela vai além da época da ditadura, né? Você pode contar um pouquinho essa história? Sim. Boa tarde a todos e todas. Agradecer também a oportunidade de estar aqui, a Jéssica, a Natália. Eu faço parte desse movimento, que é a campanha pela transformação do prédio onde funcionou o DOPS em um espaço de memória sobre o período da ditadura, mas não só, né, como você falou. O prédio ele foi inaugurado em 1910 e construído, foi um dos primeiros prédios, das primeiras repartições públicas construídas no período da República, da recente República, né? E o contexto de construção daquele prédio está totalmente relacionado com a questão da abolição, né? Então, quem era o alvo da repressão policial no Rio de Janeiro nesse contexto do início do século, né? Eram justamente
os negros, os considerados vadios, né? Havia um crime de vadiagem. E dentro dessa ideia da República de ter uma polícia científica, uma polícia eficiente, uma polícia que fosse conseguir controlar devidamente a população, a desordem, etc. Então, os primeiros alvos dessa polícia, né, republicana, justamente a população negra que se rebelava em alguma medida, né? Inclusive, há um acervo muito reconhecido, que é o acervo de objetos de cultura afro-brasileira, que foram apreendidos pela Polícia Civil no início do funcionamento desse prédio, né? Que é nomeado pela polícia como acervo de magia negra, né? Que são objetos da Umbanda, do Candomblé, do samba, né? Anéis, atabaques, umas imagens de santos, né? Apreendidos nesse contexto, e que foram apreendidos num contexto em que a polícia tinha um museu de criminologia, né? Com o objetivo de ensinar na formação dos policiais qual era o tipo do criminoso que deveria ser perseguido, né? Então, esse acervo, que hoje é tombado pelo IFAM, que é um acervo que existe uma campanha, inclusive, que chama Liberte o Nosso Sagrado, né? Que é protagonizada por lideranças religiosas, né? Afro-brasileiras, e que justamente denunciam, né, esse caráter racista dessa atuação policial desse período, que a gente sabe que tem, né, continuidade até hoje. Agora, esse acervo não está exposto, né? Você me falou. Não, esse acervo ele ainda está em posse da Polícia Civil. A Polícia Civil reivindica o prédio para que ali funcione um museu da Polícia Civil. E já há uma demanda antiga de algumas mães de santos, de algumas lideranças religiosas, de devolução desse acervo para os terreiros ou para algum espaço que ele não tem essa conotação da perseguição religiosa, né? Acho que, para entender um pouco o que foi o prédio hoje em dia é ocupado pela Polícia Civil, né? Quer dizer, continua sendo um local policial, não foi transformado num local de memória. Acho que, para entender um pouquinho qual que foi o papel do DOPS na época, é legal você contar a história do seu tio e como você investigou o que aconteceu com o seu tio. Bom, meu tio chamava Raul Amaro Nin Ferreira. Ele foi assassinado em agosto de 1971. Então, hoje, justamente, é o aniversário da morte dele. Ele foi preso pelo DOPS, por agentes do DOPS, em 1º de agosto de 71. E ele colaborava com o movimento revolucionário 8 de outubro, conhecido como MR8. Contribuía para o jornal, doava alguma quantia em dinheiro, ajudava companheiros a se esconderem no seu apartamento. E ele foi preso e levado para o DOPS. No dia seguinte, para o DOICOD, que é um centro de prisão e tortura do Exército, que ficava na Tijuca, na Rua Barão de Mesquita. Passou por 2 dias de intensa tortura no DOICOD, foi levado ao Hospital do Exército no dia 4 de agosto, e no dia 12 de agosto ele faleceu. Então, foram 12 dias em que ele esteve preso, né? Em 12 dias ele passou por esse processo brutal de tortura. E na pesquisa que nós fizemos, tendo acesso a documentos que estavam no Arquivo Nacional, no Arquivo Público do Estado do Rio, a gente descobriu que ele passou por pelo menos 2 sessões de tortura dentro do Hospital do Exército. A última e derradeira feita por agentes do DOPS, dentro do Hospital do Exército, no dia 11 de agosto. Então, na verdade, o caso dele mostra como que esses diversos
órgãos de repressão política do período da ditadura funcionavam de forma conjunta, né? Então, um documento que mostra um comandante do Exército encaminhando 2 agentes do DOPS para interrogarem o Raul Amaro dentro de um hospital, onde ele deveria estar sendo cuidado, né? E aonde, na verdade, ele sofreu a sua última tortura. Mas, assim, o papel do DOPS, acho que se fala muito sobre a tortura no período da ditadura. Eu acho que chama a atenção, né, pelo horror que foi, né, pelas técnicas de tortura. No DOI-CODE, por exemplo, você tinha celas específicas onde havia uma tortura cientificizada, né, com uma geladeira, uma sala de ruídos, tortura com animais, né, toda uma sofisticação das técnicas de tortura. Mas, na verdade, a ditadura não foi, o que representou o terror da ditadura não foi só a tortura, né? E o DOPS, ele era funcionava no DOPS o setor de inteligência da polícia na época, né? Então, toda a perseguição política, todos os agentes infiltrados nas instituições públicas, nas universidades, toda a ideia de repressão, na verdade, passava muito pelo prédio do DOPS, né? Inclusive, a questão da censura, né? As músicas, os cinema, os filmes, tudo, havia um setor de censura que, durante muitos anos, funcionou dentro do prédio do DOPS também. Muitos agentes infiltrados, funcionários públicos que recebiam uma colaboração em dinheiro, uma bonificação em seu salário para atuarem como agentes infiltrados, também tinha uma relação direta com o DOPS, né? Então, o DOPS ele funcionou como um grande centro de inteligência, de triagem de presos, né? Contribuindo também na tortura, como fica claro no caso do Raul Amaro, mas não só, né? Eu acho que a gente precisa entender a ditadura e o terror, e o que foi a repressão política para além dessa ideia do terror, da tortura. O que vocês do Ocupa DOPS querem que seja feito com o prédio e quem que são os seus adversários, digamos, nessa disputa? Quem que impede? Então, como eu falei, assim, a gente faz um exercício o DOPS para a gente é muito importante justamente porque ele permite que a gente fala da repressão política, mas não só no período da ditadura, né? Então, ali foi o espaço também de repressão do período da ditadura Vargas e desse período anterior, que tem como alvo privilegiado os negros, né? A gente quer que aquele espaço seja um centro de referência em direitos humanos, né? A gente quer ressignificar aquele espaço, que ele seja a ponta de lança de uma transformação da prática do Estado, né? É claro que assim se fala muito sobre, por exemplo, a punição dos torturadores, sobre as diversas ações que devem ser feitas em relação a todas essas práticas, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar por uma transformação na prática da forma como o Estado lida com as pessoas, né? Mas seria, por exemplo, como um museu de memória, como, sei lá, os museus que existem, acho que na Argentina, ou o próprio DOPS em São Paulo é um espaço de memória, né? É isso? Sim, a ideia é que ali funcione um memorial, né, que tenha um museu, mas não só, né? A gente acredita que, enfim, existem várias experiências hoje, né, na Alemanha, na Argentina, no Chile, muitas experiências que trabalham com essa ideia de um memorial que traga também, que tenha um papel de reparação, né? E aí a ideia é que também não existe uma política de direitos humanos que seja articulada, de fato, dentro do Estado. Então, a ideia é que, além de ser um memorial, que ali seja um centro de referência no sentido de abrigar também instituições que hoje não têm um espaço para atuar, né? Ou instituições que estão dispersas dentro da estrutura do Estado, que possam estar concentradas ali em um único local, trabalhando junto e em articulação. Então, existe, por exemplo, um projeto que é vinculado ao Ministério da Justiça, que é a Clínica do Testemunho, que é um atendimento psicológico para vítimas de violência, familiares e vítimas de violência do Estado.
Então, esse é um projeto do governo federal que poderia estar atuando dentro do espaço que é do governo estadual. Ao mesmo tempo, tem o mecanismo de prevenção e combate à tortura, que é um mecanismo do governo do Estado, né? Dentro do Rio de Janeiro, do território do Rio de Janeiro, eles atuam com o mesmo público, né? Mas se articulam pela vontade, militância e dedicação das pessoas que atuam nessas instituições, mas não há um esforço do Estado em unir esses organismos, né? Então, a gente gostaria que o prédio, além de ter um espaço de exposição, que ele também abrigasse essas instituições. E o que diz o governo do Estado? O governo do Estado, na verdade, ele se omite, né? Porque o prédio do DOPS ele é tombado, a demanda pela transformação do prédio vem dos anos 80, desde que o DOPS foi desativado, né? O próprio tombamento dele é feito a pedido do Nilo Batista, quando era vice-governador, e o tombamento diz explicitamente que ele visa proteger a memória política e da luta pela liberdade, né? Então, apesar de ser um prédio que tem uma arquitetura reconhecida, o que justificou o tombamento dele, na verdade, foi o seu testemunho histórico, né? Então, transformar aquele prédio é um símbolo dessa ressignificação desse espaço. Muito bem, alguém tem uma pergunta? Opa! Bem-vindo, Dodô. Olá, Dodô, vem direto da FLUP. Bem-vindo. Temos perguntas? Então, vamos pegar uma pergunta primeiro do público, depois eu tenho uma pergunta para o Dodô. Não temos. Ele queria fazer uma pergunta. Então, eu vou começar. Dodô Azevedo, bem-vindo, vindo direto da FLUP. Eu queria te perguntar, você escreveu recentemente um texto que foi muito lido, teve uma repercussão muito boa sobre o Carlos Valongo depois do reconhecimento, né, como patrimônio da humanidade, que você dizia que o Carlos Valongo é o útero do Brasil. Eu queria que você explicasse por que o Carlos Valongo é o útero do Brasil. Histórica e geograficamente, o Brasil nasce ali, né? Que Brasil? O Brasil indígena? Não. O Brasil do agronegócio? Sim. O Brasil das favelas? Sim. O Brasil do militarismo? Sim. O Brasil da inclassificável diferença de classe? Sim. O Brasil do racismo velado? Sim. O Brasil do temperamento do povo negro brasileiro? Essa parte é importante? Sim. Também nasce ali. O Brasil assistencialista nasce ali. O Brasil católico nasce ali, por conta de várias mortes que acontecem ali. Não estou falando de morte física, não. Morre ali, para ali. A cultura toda a cultura africana morre ali, e morre também toda a autoestima africana morre ali. Eu não estou falando qualitativamente, porque fenômenos análogos ao caso de Carlos Valongo ocorreram em outros cais no Brasil. Mas a gente não pode tirar esse dado da cabeça, que o caso do Valongo foi o maior porto escravagista da história da humanidade. Então, e eu acho bem curioso o fato
nós termos uma academia entre antropólogos e historiadores, etc., uma academia de décadas e décadas, que nunca levantou essa possibilidade. Escreveram-se livros. Meu ídolo, Darcy Ribeiro, escreveu tanto livro bom e não pescou essa informação. Fez voltas incríveis para tentar explicar o Brasil, o povo brasileiro, sem se tocar que, na verdade, a resposta é muito simples. E agora, finalmente, é simples e física, no sentido de você pode ver a resposta ali. Quando você vai a Berlim, você tem um monumento, e as pessoas tiram fotos, selfie, etc. Quando você vai a Nova York, tem um Marco Zero lá que construíram no lugar do 11 de setembro. As pessoas vão lá, tiram foto. E agora a gente tem um ponto físico. É o útero do Brasil também, porque ele tem uma... o útero, ele é, como tudo na natureza, né? Ele é tão criador quanto destrutivo, biologicamente falando. Um útero de uma gata, o útero de uma pessoa. E nós todos sabemos as intempéries desse órgão, e o cacho do Valongo, ele se comporta exatamente como um útero doente, que já pare crias doentes. As pessoas passam pelo Valongo e já saem dali danificadas quase que permanentemente. Mais do que isso até. Já saíam dali garantido de que os netos, bisnetos e tataranetos estariam quase que congenitamente pegando aquela doença que eles pegaram ali no caso do Valongo. Quando disse eles pegaram, não são só os negros, não. São quem tomava conta do caso do Valongo, quem fazia a triagem, que negro vai ser enterrado, como no cemitério Pretos. Ou seja, a tal da divisão de brancos e negros, etc., também já foi contaminada. Todos os brancos brasileiros, e eu estou num lugar bonito, que é o lugar da miscigenação, mas todos os brancos menos miscigenados, eles são todos filhos e netos dos brancos que trabalharam no Caso Valongo. E, mais do que isso, a filosofia de vida deles é neta da filosofia de vida de quem trabalhou no Caso do Valongo, de quem gerenciou e geriu o Caso do Valongo, ou seja, não viu humanos ali, viu mercadorias. Então, quando a gente passa na rua e tem um mendigo na rua e a gente não vê o mendigo, a gente está reproduzindo o tipo de pensamento que nasceu lá no Caso Valongo. Eles tiveram que desenvolver uma visão de... Tiveram que desenvolver uma cegueira. Lá foi desenvolvida essa cegueira. Então, mesmo amanhã, depois de amanhã, quando a gente passar e não vir o mendigo na rua, que está ali pedindo esmola, etc., e continuar batendo um papo, que a gente não quer parar de bater aquele papo que a gente está passando na rua, nós estaremos reproduzindo algo que nasceu naquele útero que pariu pariu exatamente o tipo de sociedade que os privilegiados precisavam. Temos duas perguntas. Bom, eu também recentemente descobri assim que o Porto, né, tinha uma história assim fantástica e que foi sempre colocada, né, debaixo daquelas camadas, né? A gente lembra da camada da Teresa Cristina, quando chegou a Imperatriz, depois chega a camada do Pereira Passos em cima da Teresa Cristina,
e, de fato, a camada mais relevante historicamente, na minha opinião, ficou ali completamente em segundo plano. Mas eu queria desviar um pouquinho a história em relação aos perseguidos da ditadura, né? Eu queria saber a tua opinião, porque eu tenho a impressão, pode estar errada, que quando se fala em perseguidos da ditadura, se fala mais dos perseguidos da classe média, né? Não se fala muito dos perseguidos em favela. E a repressão em favela, na época da ditadura, foi muito barra pesada. Você acha que, de certa forma, né, levando-se em conta todo o trabalho da Comissão da Verdade, que é um trabalho muito importante, né, tem um certo corte de classe aí? Essa é uma questão que vira e mexe aparece, né, nessa discussão sobre o reconhecimento do Estado em relação às vítimas, né, que são reconhecidas do período da ditadura. E eu acho que assim, é importante fazer essa discussão, mas sem fazer uma contraposição, né, porque senão a gente acaba desprezando histórias que são muito importantes, né? Mas, sem dúvida, eu acho que esse corte de classe ele vem pelo próprio processo como ele se deu, né? Hoje, o Estado brasileiro e a própria Comissão da Verdade ela reconhece a morte de 436 pessoas, entre mortos e desaparecidos, se não me engano. E a gente sabe que foi muito mais gente do que isso, né? Se a gente for pegar só a população indígena, tem notícias de bombardeios de aldeias inteiras, né? Se a gente pegar só na Baixada Fluminense, todo o conflito de terra, que também está associado a uma política que foi promovida pela ditadura, né, também tem da ordem de milhares de pessoas que foram assassinadas, camponeses, e por aí vai. Agora, como se deu esse reconhecimento? Se deu através de um esforço sobre-humano das famílias em fazerem com que os seus parentes fossem reconhecidos. E quem tinha condições físicas e materiais de conquistar esse reconhecimento foi justamente a classe média, as pessoas que tinham acesso a um advogado, que tinham recursos para ir atrás dessa história, né? Isso também está associado a uma história brasileira que é uma história de opressão e de terror, né? Então, uma naturalização da violência do Estado que levou muitas pessoas a não irem atrás, né, desse reconhecimento. E, por isso, hoje a gente tem, infelizmente, que esse número tão reduzido de mortos e desaparecidos reconhecidos pelo Estado, quando, na verdade, inclusive do senso comum, que foi um número muito maior de pessoas, né? Então, de fato, há um corte de classe, né? Mas eu acho que essa fala tem que ser feita, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente faz essa crítica, porque senão a gente acaba contrapondo, né? Como se uma coisa estivesse contra a outra, né? E eu acho que eu não vejo dessa forma. Quando eu te perguntei, eu perguntei, você não respondeu, né? Quem são seus adversários? Por que no Brasil não tem um museu da memória da ditadura? Você que está trabalhando com, né, que tipo de resistência que você enfrenta? Olha, eu vou contar uma história para exemplificar, né? Então, no dia 26 de junho é o Dia Internacional de apoio às vítimas de tortura ou de luta contra a tortura. E no ano de 2015, a gente foi fazer uma ação lá uma intervenção em frente ao DOPS. O prédio estava em obra e tinha uns tapumes assim que estavam lá protegendo a obra. E existe uma lei no Rio de Janeiro que incentiva o grafite em tapumes de obras, né? E a gente foi então fazer um grafite com um artista que é parceiro nosso, que fizesse menção ao Dia Internacional de Combate à Tortura, no prédio do DOPS, que é o símbolo, né, da violência do período da ditadura. E, enquanto a gente fazia o grafite, nós fomos detidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro porque eles consideraram uma ofensa.
a corporação fazer esse grafite em frente àquele prédio que tem todo um simbolismo para eles e tal. Então, você vê que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em nenhum período democrático, ela é incapaz, mesmo com um discurso retórico, de fazer um discurso contra a tortura. Para eles, se falar em tortura é uma ofensa à corporação, né? Então, essa falta de um rompimento, né, com esse tipo de prática, que não começou na ditadura e nem acabou com o fim da ditadura, esses são os nossos inimigos, né? É essa continuidade dessa prática, desse Estado que mata todo dia na favela, né? Quando você fala em pau de arara, o pau de arara ele é uma expressão que é da cultura popular, né? Qualquer pessoa, em qualquer lugar, se você falar em pau de arara, a pessoa sabe exatamente do que você está falando. Então, é essa prática que são os nossos inimigos, né? E, enfim, aí a gente vê uma falta de vontade justamente de fazer esse rompimento. Eu queria perguntar para a Jéssica uma coisa e depois tem mais uma pergunta. Jéssica, você que é uma educadora, que ensina jovens, você leva eles para o centro do Rio, você ensina eles sobre a história. Esse conhecimento, ele é transformador? Eu pergunto isso porque eu quero saber se você que trabalha com você acha que ter esses lugares, ter um aplicativo como esse, passar esse, ele transforma as pessoas? Com certeza. Isso é uma coisa que eu posso sentir responder com tranquilidade. A própria paisagem da sala de aula muda. Eu já dou aula, já estou na educação básica, acho que há uns 10 anos. E é incrível, uma coisa simples, sabe? Bem fácil de perceber. O número de Black Power das meninas aumentou. E isso não é... É claro que tem toda uma questão estética e de moda, mas isso tem a ver com identidade, em assumir uma identidade. Hoje, a partir de todo esse movimento histórico, né, que tem levado esses assuntos para a sala de aula, que tem colocado a situação da identidade negra e da repressão que ela sofreu, da escravidão, que tem colocado esses assuntos em pauta, isso se reflete no comportamento dos alunos. Eu vejo isso com os meus alunos, mas eu vejo isso em outros espaços também, e que como conhecer, se perceber como parte de uma luta, como parte de algo que já está acontecendo já há muito tempo, e de se perceber como parte de um povo que, apesar de toda a tentativa de ser silenciado, está aí. E isso faz com que esses jovens tenham mais facilidade, eu acho que não sei se facilidade é a palavra certa, mas que assumam essa identidade. Diferente do que eu falei no início, de se a roupa que você vai vestir é a roupa do escravo você não quer, a partir do momento que você coloca para os alunos, para os jovens, de uma forma geral, como aquilo ali é uma marca de sobrevivência, como aquilo ali é uma luta por uma liberdade que ainda está sendo construída, como eles começam a se colocar como parte disso, a se colocar nessa luta. Então, isso se traduz desde da coisa física, do cabelo, da forma de vestir, como esses jovens começando a se organizar em movimentos. A coisa do movimento negro, hoje eu escuto falar muito mais de movimento negro, de coletivo, em escolas de ensino médio, em universidades, muito mais do que eu ouvia falar quando eu entrei na universidade em 2006. A mobilização que a gente vê hoje dos jovens negros, eu vejo isso ligado a uma releitura dessa história, de perceber que aquela luta... Eu acho que o Felipe falou uma coisa que tem muito a ver com o que eu penso, que é a questão da luta pela liberdade. Porque, quando a gente fala de luta pela liberdade, associando essa ideia à população negra, e aí, se eu perguntasse aqui, quando é que a população negra se tornou livre? Aí todo mundo vai se remeter ao 1888 e à abolição. Se eu pergunto isso numa sala de aula para os alunos, eu falo assim, olha só,
faz um grafite ou faz um desenho, certamente o que vai predominar ali é aquele símbolo dos grilhões se rompendo, e esse senso comum, como se a situação da liberdade da população negra tivesse sido resolvida ali, no 13 de maio, foi assinado e está tudo certo, isso é algo que a gente está começando a rever, de que não a gente não pensa para o branco liberdade como o oposto de estar preso. Quando dentro de uma sala de aula eu falo que a Revolução Francesa lutava por liberdade, igualdade e fraternidade, que na independência dos Estados Unidos os colonos lutavam por liberdade, eu estou falando de uma liberdade. Eu estou vendo a liberdade de uma forma. Quando eu falo que o negro é livre porque ele não está mais acorrentado, eu estou falando de outro conceito de liberdade, de um conceito muito superficial e muito prático. E aí, quando eu trago para esse aluno que, olha só, essa liberdade aí ela está muito limitada, porque imediatamente após essa liberdade aí, você vai ter centros de candomblé e de banda sendo invadidos pela polícia e tendo seus objetos de culto sendo retirados e taxados como objetos de magia negra que eram casos de polícia. A cultura negra, durante esse período, ela é tratada como caso de polícia, tanto no que diz respeito à religiosidade, quanto no que diz respeito à capoeira, por exemplo, que vai ser proibida. Então, que liberdade é essa? A gente ainda luta hoje pela liberdade. E, para os jovens saber que essa luta está em andamento, acaba transformando ele, de alguma forma, chamando ele para isso. Isso não está acontecendo. A luta pela liberdade ela não acabou com o movimento abolicionista, ela não acabou em 1888, ela está acontecendo agora, e você é parte disso. E aí eu chamo esse jovem a tomar o seu lugar dentro dessa história. A história ainda está sendo escrita, essa história é sua, e você pode tomar parte disso aí. E eu percebo que isso, de alguma forma, tem transformado, tem construído novas identidades, sim. Olá, boa tarde. Sendo alemã, eu passei por outro tipo de ensino de história. A gente só chegou até 1945 e aí parou todos os anos. Então, a gente saiu com uma sensação de culpa bem grande, um peso que todo mundo leva nas costas e nos ombros. E o que a gente também aprendeu, já a minha geração, é tipo, a gente tem que pegar tudo debaixo do tapete para não repetir. Então, repetir na aula para não repetir. Então, eu acho que eu tenho certa sensibilidade para esse tema de história também, morando aqui no Brasil e vendo Martina, sou jornalista alemã aqui no Rio, então vendo toda essa onda de violência, também justamente agora, um ano depois das Olimpíadas, eu tenho mais uma pergunta: toda essa violência também nasce ali? Sim, sim. A gente estava falando aqui sobre tortura, sobre ditadura, sobre a ascendência do movimento negro, né? Eu acho que o Cais do Valongo, eu acho que compartimentalizar os problemas não resolve. Eu acho que, quando você tem um problema estrutural, você tem que trabalhar primeiro a estrutura. Então, o que acontece com a violência que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que acontece com a questão da tortura, que vem do Estado Novo, não nasceu na ditadura, vem, na verdade, está no coração do militarismo, ou seja, está desde a Idade Média.
e com a questão da afirmação étnica por conta de movimentos, ela está no coração de uma mudança. Não adianta mudar esses pontos, não adianta a gente resolver a questão da justiça com as atrocidades que aconteceram na ditadura, não adianta a gente... ou adianta pouco a gente empoderar-se e criar novos instrumentos, etc., se a gente não trabalhar o iniciozinho da coisa. Aqui no Brasil tem uma falácia muito grande, que é a falácia: o problema está na educação. O problema não está só na educação. O problema está na formação humana. E é muito bom você ser alemã para dizer que o problema estrutural está no homem. E a gente, tanto que esse problema que a gente está passando aqui, de alta de conservadorismo, etc., está acontecendo no mundo inteiro. E por que está acontecendo no mundo inteiro? É por causa de uma zeitgeist qualquer? Não. É porque a natureza humana é conservadora. O Heidegger tem essa frase linda, né, que diz que existem dois caminhos de vida: o caminho da natureza e o caminho da graça. E o caminho da natureza é aquele caminho que não aceita regras, que não tem moral. Você basta fazer um caminho no campo que você vai ver, por exemplo, falando em gatinhos, quem tem gato, eu tenho gato. Se uma gata tem um filhote defeituoso, ela come a cabeça do filho. Se um índio Sateremaué tem um filho com síndrome de Down, ele enterra vivo, imediatamente após o parto. Então, a natureza, não só humana, a natureza de tudo, de uma cachoeira, de um formigueiro e de um condomínio na Barra da Tijuca, é conservadora. Então, quando nós estamos passando por um momento conservador, nós só estamos respondendo à nossa natureza. Nós estamos respondendo ao nosso primitivo eu. Ao nosso primitivo eu. Enquanto nós não olharmos para esse problema estrutural humano, falamos, precisamos civilizarmos-nos de verdade, ou seja, nos afastarmos desse caminho natural. Quando eu falo natural, não estou falando de água mineral, não estou falando de cachoeira do Horto, estou falando de margarida, nem nada disso. Estou falando do que bicho que nós somos, de que ser vivo nós somos. Quem olha também vai no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, você vai ver as raízes todas brigando entre si para sobreviverem. Elas se degladiam. Quem tem jardim em casa, a natureza é violenta. Então, a nós que somos dotados de consciência, a nós cabe lutar contra esse impulso natural de explorar o outro, ter relações de poder destrutivas contra o outro, isolarmos o outro, torturarmos o outro. Ou seja, se não mexer nisso, não adianta mexer no resto. Quando eu estive nos Estados Unidos em 2013 para escrever um livro e fui preso por suspeita de terrorismo. Dei azar porque foi na época do Patriot Act, o ato patriótico. Não sei se lembram disso. O Bush, em 2003, conseguiu passar um número de medidas que você podia prender a pessoa sem avisar, sem motivo, sem avisar a família, nem ninguém. Eu fui preso, colocado dentro de um container e fiquei 3 semanas sendo torturado, com afogamento, etc., etc. Até que, quando eu estava quase indo a Guantánamo,
Eles entenderam que foi um mal-entendido linguístico e foi solto. Do que eles estavam te acusando? Essa história é muito séria, muito triste, mas se eu contar, vai todo mundo começar a rir aqui, porque é uma história muito engraçada, mesmo. Eu costumo fazer esse jogo com amigos meus, assim. Quem não ri, eu dou R$50. Mas eu vou contar a história, tá? Posso contar? Sim, tá de boa? No sentido de, né? Já que estamos falando de tortura e de humanidade. Não, é que cortar, porque corta o fluxo aqui da nossa conversa boa que está tendo. Vamos lá. Eu fui torturado porque na hora de responder a entrevista, por que você está nos Estados Unidos? Eu estava, na verdade, eu fui aos Estados Unidos para escrever um livro a respeito da rota que o Jack Kerouac fez para escrever On the Road. Eu refiz a mesma rota. É só isso. Minha ideia era pegar o mapa, e eu já estava fazendo, já estava na metade, estava 6 meses pegando carona, sem dinheiro nenhum, fazendo exatamente o que ele fez para reescrever um livro em cima a respeito da passagem do tempo, ou se a contracultura ela faz sentido ainda hoje, no século XXI. Então, no meio de uma barricada, lá daquelas que tinham entre um estado e outro, entre Utah e Arizona, eles fizeram aquela clássica pergunta, né, de coisa burocrática. O que você está fazendo aqui nos Estados Unidos? Ao invés de responder hitchhiking, eu respondi hijacking. E não percebi, e pior, não percebi que eu tinha respondido. Hijacking é sequestrando, né? Sequestrando aviões. O que você está fazendo nos Estados Unidos? Eu falei, sequestrando avião. Aí, como? Mas sequestrando avião? Como assim? Estou há 6 meses sequestrando avião. Comecei em Boston. Não falei que eu dou R$50 para quem não ri. Eu estou em Boston, comecei em Boston, fui para Nova York, sequestrei um avião de Nova York, eu sequestrei e vim parar aqui em Utah. Aí, com licença, vou chamar o tenente. Aí chamando o tenente. Conta de novo essa história. Aí eu contava a história. 2013. E aí, essa história eu acho muito interessante no sentido de a história da não comunicação, né? E aí, porque eles chegavam, quando interrogavam, eu escutava eles falando assim: por que você está pegando carona nos Estados Unidos? Eu escutava isso. Na verdade, eles estavam falando: por que você está no avião? E aí eu respondi ao contrário. Eu não acredito que vocês se tornaram um país careta o suficiente a ponto de prender uma pessoa que está pegando carona. Aí teve um momento que eu virei e falei assim: se vocês forem prender todos os sequestradores de avião que estão nos Estados Unidos, vocês não vão ter cela. Como assim? Você conhece mais? 60, pelo menos, eu encontrei no meio da viagem. Você pode dar nome? Comecei a dar nome, porque eu achei que eles estavam falando de caroneiros. Aí, quando eu falei, o nome, tem um casal. Quando eu falei que tinha um casal de alemães que eu conheci num acampamento lindo no Colorado, eu falei, um casal de alemães. Os alemães de novo? Não, sabe? E eu falei, mas por que vocês estão preocupados com caroneiros alemães? Aí ficou eu revoltado, enquanto eu era torturado, eu ficava revoltadíssimo com aquilo, com aquela questão. Não acredito que quando eu voltar para o Brasil, vai virar um escândalo. E eles falando, escutando, só que eu falava o contrário. Eu falava: não acredito que vocês estão me torturando só por sequestrar avião. Não acredito, vocês são malucos, não sei o que lá, isso vai dar um escândalo enorme. Quando eu voltar, vocês vão ver só. Etc. Sensacional. Sabe o que eu queria? Eu queria que essa mesma pergunta que vocês respondessem... Desculpa. Que vocês respondessem a mesma pergunta. Vocês acham que o útero do país, o caso Valongo, tem relação com essa onda de violência agora? Aí eu queria só exatamente concluir que o caso do Valongo ele é uma oportunidade inacreditável, porque física, de vermos esse defeito estrutural humano nosso. Ele está ali, ele é um monumento à pulsão humana de segregar, dominar, escravizar. É humano isso. Só que nós não tínhamos isso assim
na nossa... Não tínhamos um monumento, não tinha nada ali, vivíamos nossa vida... Continuamos vivendo a nossa vida de povo feliz e ok, está tudo certo, etc, etc. Então, o Cais do Valongo ele passa a ser de suma importância porque ele dá a oportunidade, que nós já estamos jogando fora, pelo visto, de olharmos para a estrutura, estruturalmente. E aí não adianta, eu sou chato, enfático, não adianta a gente ficar discutindo isso, aquilo, aquilo outro, sem discutir aqui embaixo. A gente não vai resolver o problema da desigualdade social no Brasil enquanto a gente não discutir o Cais do Valongo. A gente não vai resolver a questão das oligarquias sem discutir. Não vai tortura? Também não. Representatividade negra? Não. Representatividade feminina? Também não. Não vai resolver. Vai ser dar uma aspirina para quem está com um problema congênito. Precisa fazer uma operação. E aí o que acontece? Hoje, o que eu estou propondo para todo mundo? Que tudo aconteça no Cais do Valongo. Eu acabei de sair da FLUP, taquei fogo lá de tal forma que amanhã eles vão transferir as mesas para o Cais do Valongo. Eu falei, lá na Globo, onde eu estou escrevendo o programa solo do Lázaro Ramos, fui contratado para isso, eu estou falando, o programa tem que ser lá. Aliás, o Jornal Nacional tem que ser lá. Quando teve o 11 de setembro, não pagaram uma passagem para o William Bonner para ele apresentar o jornal lá com o 11 de setembro atrás dele? Ele tinha que... o Cais do Valongo é uma coisa tão importante que o Jornal Nacional inteiro tinha que ser, durante um mês, tinha que ser apresentado de lá. No Carnaval, todos os blocos teriam que passar pelo Cais do Valongo, todos os blocos, e fazer um minuto de silêncio na hora de passar pelo Cais do Valongo. Como acontece, por exemplo, no Círio de Nazaré, com a festa das Chiquitas, não sei se vocês conhecem, né, como é que acontece isso. O Rock in Rio tinha que ser em volta do Cais do Valongo. Tudo tinha que ser. Num país, eu odeio essa história de falar que o Brasil não é um país sério, mas num país sério, estaria tudo parado com essa descoberta do caso. Tudo parado. Eu vou todo dia ao Cais do Valongo. Eu vou, como não tem tempo para essa história, eu acabo indo de madrugada. Eu vou todo dia. E encontro, quando eu vou ao Cais do Valongo de madrugada, eu encontro a história insistindo em se repetir. Por quê? Eu encontro no Cais do Valongo gente fumando crack. E dou um doce para vocês, para quem descobrir, quem adivinhar qual é a cor da pele das pessoas que estão fumando crack dentro do Cais do Valongo hoje, ontem. Vai lá à meia-noite, vai lá às 2h da manhã e vê isso. Então, não adianta, a gente vai estar fazendo... compartimentalizando o problema, não fazendo um fórum sério, algo muito radical, a gente vai estar apenas fazendo discussõezinhas que nos deixam a nossa consciência mais limpa, a gente vai para casa com uma consciência, poxa, eu tenho um pouco mais de consciência, hoje está fazendo um dia lindo no Rio de Janeiro, gastei minha tarde, abri mão da minha tarde para participar de uma discussão, então posso dormir tranquilo, as outras pessoas não são mais alienadas do que eu. Infelizmente, eu tenho que dar essa má notícia. Não é pouco. Pouco não, desculpa, não é pouco não. É energia jogada fora, porque dispersa. Porque é energia dispersa. A gente encontrou um negócio que vale ouro, que está ali brilhando para a gente, mas estamos colocando debaixo do tapete. Já estamos colocando debaixo do tapete. Isso já está acontecendo. Provavelmente, daqui a um ano, o Cais do Valongo vai ser só um lugarzinho ali, como, sei lá, Pedra do Sal, que deveria também ter sido, né, um centro, vai ser como uma Pedra do Sal. Vai ter um sambinha ali, sambinha do Valongo, sabe? Anotem isso. Vamos ver daqui a um ano o que vai acontecer. Bom, segue o baile. Concordo. Acho que essa previsão que ele faz, infelizmente, é muito provável que daqui a um ano o Cais do Valongo, acho que o Cais do Valongo só vai estar lá porque não tem como você esconder mais. Porque quando aconteceu a descoberta das ossadas do cemitério dos Pretos Novos, foi todo
um escândalo, e se falou muito. E se você for hoje lá ao Instituto dos Pretos Novos, que é um memorial, as ossadas que foram... Está fechando, por falta de verba. Um lugar onde foram enterradas milhares de pessoas, um símbolo da desumanidade. Aqui, os africanos foram submetidos quando chegaram ali. Ali não foram colocadas só pessoas que chegavam mortas, mas como o ser humano ali ele era visto como uma mercadoria, você está pensando no lucro. Isso é que você olhou, o cara chegou aqui muito doente, muito magro, muito enfraquecido, e ele não vai sobreviver, ele é uma mercadoria defeituosa, isso aqui não vai vender. Então, como ele vai morrer daqui a semana que vem, daqui a 15 dias, a gente faz o quê? Para evitar a fadiga, joga logo ele lá, e a gente joga a terra por cima. Isso aconteceu, e a gente foi descoberta, as ossadas estão lá. Eu tive lá, acho que tem umas 2 semanas, e não deixa de ser chocante. Acho que se eu fosse lá todo dia eu ia ficar chocada igualmente. E aí a dona da casa, porque era uma habitação, né, que a dona, quando foi fazer uma reforma, descobriu as ossadas. E a dona da casa aos prantos, porque aquele memorial que eles conseguiram fazer ali vai fechar por falta de verba. E daqui a 1 ano ninguém vai mais saber que houve um Instituto dos Pretos Novos, que era um lugar de memória daquelas ossadas. Eu acho que eles não vão conseguir cobrir o Valongo de novo. Mas, realmente, é uma previsão muito possível que daqui a 1 ano ninguém dê mais essa importância que a gente está vendo agora por conta dessa questão da Unesco. E é uma coisa muito louca, né? Porque a verba que ela recebia de apoio da prefeitura é uma verba pequena, era uma coisa de uns 70 mil por ano. Isso. Se você comparar com o Museu da Manhã, que é uma obra absolutamente milionária, quanto foi o Museu da Manhã? Sabe, Rogério? Foram vários milhões, é gerido pela Fundação Roberto Marinho, né, é um lugar que gera muito dinheiro, roda muito dinheiro ali do lado. Né? Realmente é muito chocante a história do Instituto dos Pretos Novos. Mas dane-se as verbas, dane-se o apoio. Se o povo tivesse ali, batendo ponto, no caso do Valongo, 10 mil pessoas todo dia, o dinheiro aparecia. Entendeu? Só que a gente tem essa cultura que nasceu lá no caso do Valongo, tá? Coitadinho de nós. Ninguém dá dinheiro para a gente não consegue, não pode fazer. Coitadinho. E aí? Não tem ninguém lá no Valongo nessa hora, não tem ninguém no Valongo. Como cidadão, sabe? Eu saio de madrugada, eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu só sofro, não consigo dormir se eu não for ao caso do Valongo. Eu depois volto para casa, faço minha reza, choro, todo dia choro, e depois volto para casa. Mas cadê? Não tem mais ninguém em volta de mim. Não tem mais ninguém lá. Sabe? Então, não tem... a questão do cidadão, ela também ela nasce no Valongo, o cidadão dependente do incentivo. Seja ele estatal, moral, o cidadão que não levanta a bunda, parece que inventaram o Facebook em 1714. Mas porque parece todo mundo no Facebook. É que não é dependente, né? É um direito, acho que da memória carioca que haja uma pequena verba da cultura indo para aquele lugar. Eu acho ótimo quando aparecer, mas eu acho muito maluco a pessoa, um carioca, dormir sem ir lá para o caso do tá dormindo, não é dormir, estar dormindo, sabe? Hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu não estou falando só da gente aqui, nós estamos aqui, nós somos o creme que está pensando nisso. Eu acho maluco o carioca não estar ali do lado, não ter havido uma comoção como houve a comoção quando descobriram, quando abriram eu sei, Auschwitz. O Mengele enterrado lá em São Paulo. Aí pronto, aí para tudo, vai todo mundo lá tirar foto lá da casa que o Mengele vivia, fantástico, bombando, conta a história do Mengele, blá, blá, blá. E aí, mas aí de novo essa história da mídia, assim, dane-se a mídia. Se a gente for para a rua, a história do vem para a rua, se a gente estiver na rua, a gente significa o lugar. A gente não é nem ressignificar. A gente tem o poder de significar qualquer lugar
A gente pode pegar uma esquina Fragoso Júnior, não sei o que lá. Se aparecerem 10 mil pessoas naquela esquina vai estar significada, de alguma forma, em milhões de formas até mercantis. Por que, no caso do Valongo, as pessoas... Sabe? É porque a Globo não cobre, então eu não vou. Sabe? É porque não passou no Fantástico, então eu não vou. Que coisa maluca é essa? É porque não está tendo incentivo da prefeitura, então não vou. Só vou se tiver... Não vou lá no Valongo, não. Só vou se tiver incentivo da prefeitura. Eu fico... Não, eu acho jeito. Que é uma questão um pouco que é... eu concordo plenamente, mas acho que tem umas coisas que ainda tornam isso um pouco mais complicado. Tem um pensador contemporâneo que eu gosto muito, que ele tem uma frase que é a seguinte: ser livre tem preço em país em que preto assusta. E é assim, o Museu da Manhã ele ganha milhões e milhões, não diminuindo a importância do Museu do Amanhã, mas é que o Cais do Valongo é um lugar de memória, certo? Da memória de quem? As pessoas não se comovem com o Cais do Valongo como elas se comovem com outras situações. E não se comovem porque, como eu não queria falar para não ser polêmica, mas, enfim, você fala numa sala de aula ou em outros espaços sobre a memória do Holocausto e as pessoas saem em lágrimas, porque foi muito triste, porque morreram 6 milhões de pessoas. E você fala da escravidão, e as pessoas saem como se você tivesse falado da novela das 8. Porque quando ele traz essa questão do Cais do Valongo como útero do Brasil que a gente conhece hoje, nesse lugar que é gestado a desumanização da carne negra, a desvalorização do corpo negro, como se isso não fosse nada, e se não valesse nada. E aí isso acaba não inspirando essa mobilização de que ele fala, sabe? De não ter 10 pessoas ali, ou 50 pessoas ali, para se compadecer, se identificar com aquelas pessoas que morreram ali. Eu acho que essa questão de se ver no caso do... Você se vê... Será que a grande maioria das pessoas se vê escravizada ou se vê numa situação de servidão para se identificar com aquele espaço e ir para lá? Porque esse público que está pensando isso, e isso é uma questão, é um público elitizado. Quem está refletindo sobre o Valongo, não, infelizmente, provavelmente, não são as pessoas que hoje vivem a face mais árdua da herança que aquele lugar nos deixou. E esse problema é muito mais complexo. E aí o que acontece? Se eu coloco 10 pessoas negras protestando no Valongo, porque a gente pode chegar nos 10 mil, vamos começar com 10, com 50. Se forem 50 pessoas negras, eu sei exatamente para onde elas vão. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Vai aparecer a tropa de choque e vai todo mundo preso. Porque tem um escritor americano, acho que é o James Baldwin, que fala: sempre foi legítimo para o homem branco lutar pela liberdade, mas para o homem negro lutar pela liberdade é caso de polícia. Então, se eu coloco lá 15 pessoas, acho que a gente podia fazer essa experiência. Num dia, assim, 3 horas da tarde, a gente junta assim 50 pessoas negras e a gente vai lá para o Valongo. Não faz nada, não, a gente só vai. E a gente conta em quantos minutos vai levar para aparecer um carro de polícia. Porque é toda uma situação. O Valongo, aquele lugar, existe nessa promoção de memória, o racismo está estruturando. Qual é a memória que merece investimento e qual é a memória que não merece investimento? Qual é a memória que vai tocar as pessoas na sala da casa para ir para a rua e qual é a memória que eu vou considerar menos importante e com qual eu não vou me comover? Eu acho que a Jéssica, principalmente, colocou uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, em relação ao Cais do Valongo, de se referir a ele apenas como uma memória negra, né? Da população negra. Na verdade, ali é um retrato da memória dos brancos também, né? A forma como o branco atuou para que quem construiu o Cais do Valongo não foram os negros, né? Quer dizer, foi
os braços negros, certamente, mas quem concebeu o Cais do Valongo não foram os negros. E da humanidade, né? em geral, ou seja, do que somos capazes de fazer como humanos, sabe? Sim. E aí eu acho que a região portuária é um retrato muito forte disso, né? Porque se hoje a gente vive uma sociedade racista, né, certamente a gente vive uma cidade que é fruto desse racismo, que é produtora desse racismo, né? E a região portuária é certamente uma marca desse urbanismo racista, né? Então, você perguntou no início para a Jéssica quando que ela ouviu falar a primeira vez sobre o cais, e eu conheci a região portuária através dos movimentos de moradia, né, das ocupações e tal. E as ocupações na região portuária trazem nomes que são menções diretas a figuras importantes para a memória negra, da resistência negra, né? Ocupação Zumbi dos Palmares, a ocupação Quilombo das Guerreiras, ocupação Machado de Assis, ocupação Chiquinha Gonzaga, né? Então, a primeira informação que me chegou sobre essa questão dessa memória da região portuária ter esse significado foi justamente os movimentos de resistência popular, os movimentos populares. Então, essa ideia dessa memória, ela, de alguma maneira, ela está no senso comum popular, né? Porque aquele lugar, depois desse período da escravidão, continuou sendo o lugar da resistência negra de diversos grupos, né? O Filho Gigante está lá, e tem toda uma memória da região portuária que vem depois desse período do mercado de escravos, né? E a questão da terra, ela certamente foi uma das maneiras de violentar de forma mais violenta mesmo a população negra, né? A negação do direito do acesso à terra, né? E hoje a gente fala em gentrificação na região portuária e não se fala em racismo, né? O que é o resultado da gentrificação da região portuária? Ela é a expressão, mais uma vez, de um urbanismo racista que está pegando essa população negra, historicamente residente naquele local, e está jogando lá para Santa Cruz, para 40 quilômetros do centro, né? Deixa eu fazer uma observação. Logo no começo, o Dudu nem estava ainda, eu passei um áudio em que era uma descrição de viajantes, como os viajantes ficavam chocados com o quanto que o Rio de Janeiro, na época do primeiro reinado, era uma cidade negra, né, povoada por negros. Eles estão falando do centro do Rio. E eu queria só fazer uma observação, que, na verdade, também acho que, como o Dodô falou, compartimentalizar não faz muito sentido, porque uma das coisas que, para mim, me chocou também é o quanto todas essas questões no Porto estão muito costuradas. Então, por exemplo, o que causou, um dos fatores que causou, por exemplo, a revolta da vacina, foi a reforma que foi feita na região do Porto, por Pereira Passos e por Francisco Bicalho, justamente para eliminar dali os cortiços, para tirar dali a população que eram descendentes de escravos e que não estavam inseridos no mercado de trabalho e viviam em condições sub-humanas, e não queriam que tivesse ali. E aí demoliram, um número absurdo, demoliram quantos? 6 mil casarões ou 600 casarões, demoliram uma quantidade enorme para fazer grandes avenidas. O que aconteceu agora é exatamente a mesma coisa, né? E agora, com a revitalização do Porto. E o que aconteceu agora, eu vou só explicar, eles privatizaram o Porto, deram a concessão. É a primeira vez que isso acontece no Brasil. Eles privatizaram uma área inteira de uma cidade, deram a concessão de todos os serviços básicos para um consórcio de empresas que inclui a Odebrecht, né, por exemplo, que cuidam da limpeza, que cuidam da água, que cuidam. E a ideia era que grandes empresários iriam receber concessões das terras, que são terras do governo federal, e aí construiriam grandes empreendimentos ali, como hotéis de luxo, por exemplo. O Trump é um desses empresários, ele ia construir Trump Towers, que é a marca dele, prédios comerciais de luxo e caros. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque o Felipe ele acompanhou
algumas expulsões que aconteceram no centro. Eu queria que você contasse algumas dessas histórias, porque nesse processo, de novo, pessoas pobres. E é engraçado porque a gente fala da memória, e ela falou muito bem que na Alemanha se fala muito do Holocausto para que aquilo não se repita. E aqui se repete, né? Aqui, de fato se repete. Então, conta o que aconteceu com as ocupações. Então, eu conheci a região portuária em 2008, através principalmente de uma ocupação que era Quilombo das Guerreiras, que ficava ali na Avenida Francisco Bicalho, que foi uma ocupação que foi removida em janeiro de 2014. Né? Então, simbolicamente, é muito clara a relação entre a remoção, entre as remoções e esse processo dos mega-eventos, desse projeto de dita revitalização da região portuária. E, assim, na verdade, ter conhecido essa ocupação foi muito transformador para mim. Hoje, vejo claramente como que minha trajetória foi totalmente atravessada pela relação com essa população, né, com essas pessoas. E, bom, essa população, as pessoas que moravam nessa ocupação até hoje estão sem moradia, né? O processo de remoção delas foi uma coisa muito violenta, né, porque primeiro se cortou a água, então se deixou a ocupação que já tinha 7 anos, que já estava totalmente consolidada, num edifício da Companhia Docas, onde a Companhia Docas não tinha o menor interesse pelo edifício, né? E foi um processo assim, como era uma ocupação muito articulada, não foi colocada a tropa de choque para se fazer todo o estardalhaço que fizeram, por exemplo, na aldeia Maracanã, mas foram violentando aquelas pessoas com o passar do tempo. Nos fundos daquele prédio tinham uns galpões que estavam vazios, onde a prefeitura foi removendo outras pessoas que moravam em imóveis em ocupação irregulares e foram levando essas pessoas para esse galpão dos fundos, né? Então chegou até um número de mais de 1.000 pessoas que foram abrigadas pela prefeitura nesse galpão dos fundos da Quilombo das Guerreiras. E aí se corta a água, e aí se coloca as pessoas umas contra as outras, né? E aí toda uma série de violências, né? que está no contexto da complexidade também da vida que as pessoas levam, e que levou à situação, enfim, da remoção, da retirada, através dessa política de aluguel social, etc. As pessoas foram tiradas do prédio do dia para a noite. Uma dessas pessoas, desses moradores, seu Ivan, era hipertenso, tomava um remédio para o controle de pressão, e no momento que a guarda entrou para retirar as coisas das pessoas, tudo foi encaixotado não, foi retirado mesmo, e ele ficou sem o remédio, numa situação de tensão extrema, e veio a falecer, né? Então, a gente está em 2017, são pessoas que ainda estão sem moradia. Houve uma negociação em que há um terreno ali na Binário, onde tem um projeto que chama Quilombo da Gamboa, onde os movimentos de moradia estão à frente do processo de fazer a construção das moradias através de um processo de autogestão, etc. Mas são colocados sempre muitos empecilhos para que a coisa avance. Então, a gente vê prédios no entorno serem construídos numa velocidade absurda, enquanto os projetos de moradia da região portuária estão ainda no papel, né? E eu acho que, para mim, essa questão do combate ao racismo e da reparação passa necessariamente por ações simbólicas, como a questão do Cais do Valongo, mas também por ações mais objetivas e concretas, como a questão do direito à moradia, do acesso à terra, da regularização fundiária, enfim, de toda uma série de políticas que têm que ser tomadas a partir dessa perspectiva, de uma ideia de reparação, né? Porque senão fica tudo muito numa ideia abstrata, folclórica, né? E que distancia muito, né? Então, não é à toa que hoje a própria prefeitura fala do Cais do Valongo, né? E leva turistas para visitarem lá, e assim, sem nenhum constrangimento, né?
e, ao mesmo tempo, é acusada, ele fala da gentrificação, e como se uma coisa não tivesse a ver com a outra, né? Então, isso, para mim, é chocante. Eu, assim, acho que concordo inteiramente com você. Eu acho que o simbolismo do Cais do Valongo é muito importante, e eu acho que a gente precisa se apropriar, de fato, daquele espaço, como espaço de luta, como uma bandeira, para não deixar que ele fique nesse lugar folclórico, né? Vire, se transforma numa nova Pedra do Sal, né? Onde daqui a pouco está todo mundo se divertindo, sambando, vindo o pessoal da Zona Sul para comprar cocaína, e por aí vai, está tudo feijoada. Exato. Eu fiquei muito feliz de ver que no Júlio Negro, uma das atividades do Júlio Negro foi no Cais do Valongo, né? E foi assim, de arrepiar ver as pessoas chegarem ali sem saber o que era e tomando consciência do que aquele espaço significava, assim, né? Quando você perguntou para ele qual era o inimigo dele, se tivesse feito essa pergunta para mim, eu diria: meu maior inimigo, meu maior não, meus inimigos são eu, você, a pessoa que está passando lá, andando na rua agora. Essas pessoas são as nossas inimigas. Uma coisa, polemizando, mais até do que o Estado, mais até do que o que a gente chama de sistema, ou de qualquer coisa, mídia, políticos, Brasília. Eu acho que a gente tem uma coisa de... Quem já fez análise aqui, quem já fez terapia, lembra, muito rapidamente, você percebe isso, que o seu pior inimigo é você mesmo. O seu pior, que você tem uma coisa estrutural ali que precisa ser resolvida para você poder viver uma vida mais saudável, mentalmente mais saudável. Então, é como se é muito difícil, é muito duro, porque a única coisa mesmo que vai resolver é colocar toda a sociedade no divã e fazer ela perceber que o principal inimigo é ela, porque ela não teve, por exemplo, ninguém foi para frente enquanto aconteciam as remoções na Vila Autódromo, não tinha ninguém. Eu não fui lá impedir, ninguém aqui foi lá na porta impedir, tentar fazer com que... Pelo contrário, a gente estava super feliz que ia acontecer na Olimpíada, estava ficando tudo bonito, o dólar estava perto do real, então estava tudo bem, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, se a gente não resolver essa história de farinha pouca, meu pirão primeiro, que está dentro de cada um de nós, adianta quanto, de fato, a gente conseguir fazer as políticas, as ações reparadoras, etc. Se a gente tivesse agora, nesse momento, com o porto todo reparado direitinho, ou seja, as pessoas todas que moravam lá estivessem morando ainda lá e em lugares reformados, dados pela prefeitura, etc., estaria resolvido o nosso problema? Não estaria resolvido o nosso problema. Estaria só embalado o nosso problema. Enquanto a gente não olha para dentro... E é muito difícil, porque propor uma abstração dessa, eu concordo, é difícil. A gente não quer mexer dentro da gente, né? A gente não quer olhar para nossas partes feias. E eu não estou falando como coletivo, não, porque como coletivo a gente cai na mesma esparrela de, olha, coletivamente o brasileiro não é, sabe, é intolerante. Aí a gente cai na esparrela de o brasileiro. Então, é sempre algo de fora, nada aqui dentro. O brasileiro é intolerante, nossos políticos são, o brasileiro é corrupto, ou não sei o que lá. Daqui para fora, daqui para fora é, daqui para fora é. Então, eu costumo pegar muito no pé da pessoa, do cidadão comum, justamente do que apanha todo dia, tadinho. Eu bato mais no pé dessa pessoa ainda. Você deu esse exemplo desse exercício. Se a gente colocar 50 pessoas agora, 6 horas da tarde,
50 negros, no caso do Valongo, quanto tempo vai demorar para aparecer polícia? Não sei, porque 50 negros se reúnem todo dia perto da minha casa, na praça, no final da Praça 7, no final da 28 de setembro. Eu moro em Vila Isabel. Eles se reúnem, são todos negros, ficam ali em pé, não é samba nem nada, não, eles ficam ali em pé, fazendo troca ficam jogando gamão, umas coisas lá que é deles. E não para a polícia, entende? Então, assim, há uma mobilização, assim, o negro não está indo para o Valongo porque vai passar a polícia e vai prender, por medo de polícia. Porque os negros se reúnem no Rio de Janeiro o tempo todo. Basta você ir para o subúrbio para você ver. Mas que quando ela falou disso, eu lembrei, por exemplo, dos rolezinhos. Fenômeno que aconteceu em São Paulo, que reuniram jovens no shopping center e baixaram, todo mundo entrou em pânico. Então, eu tenho essa opinião. A gente é muito bunda mole, sabe? A gente tem essa onda do... E isso nasceu no caso do Valongo, isso eu quero deixar bem claro. Essa bunda molezice, essa coisa da gente ir para uma passeata, tomar 3 tiros de borracha e falar: ai, meu Deus, a polícia deu 3 tiros de borracha, está dando tiro de borracha, ai, meu Deus, que horror, não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, a partir de Vila Isabel para lá, não é tiro de borracha, é tiro de verdade. E eu não vou vir na próxima passeata porque está perigoso. A polícia está dando tiro de borracha. Aí no dia seguinte não tem mais passeata. Aí você vê o documentário da Ucrânia, quando eles conseguiram fazer a reversão, o tempo todo o exército russo está dando tiro de fuzil e está morrendo tipo 50, 60 pessoas por dia de manifestação. No dia seguinte, sabe o que acontece? Vem mais gente. Aqui é o contrário. 3 tiros de borracha, não vem mais ninguém no dia seguinte. E todo mundo no Facebook: a polícia está dando tiro de borracha. Aí o cara tira foto assim, da marca de borracha. Olha aqui a marca de borracha que teve. Enquanto isso, na Ucrânia, 50 mil por dia. No Egito, 160 pessoas mortas por dia de Primavera Árabe. E no Rio de Janeiro, 3 mil pessoas mortas por dia. Só que não estão dentro do nosso escopo. Então, tem uma coisa de bunda mole ali, de que a gente não aguenta o tranco, sabe? Eu fico com medo, assim, gente, se o Bolsonaro for eleito, porque eu vou pegar em arma. Está filmando aí? Eu vou pegar em arma para lutar contra. Mas me dá um medo danado. Eu vou pegar, só que ninguém vai vir comigo. Esse é o problema. Não vai vir ninguém comigo. Esse é o problema. E pior, se eu vou pensar, mas tem uma galera armada aqui no Rio de Janeiro, que é o seguinte: a galera lá no morro do movimento. Vou chamá-los. Eu vou falar: vamos lá. Eles falam: não, cara, para com isso. A gente está numa boa aqui. O nosso negócio é vender e ter lucro, etc, etc. Mal sabem eles que o problema é que tudo que eles estão vivendo ali está justamente pelo fato deles nunca deles usarem arma para matarem uns aos outros, preto matando preto, né, em guerras de quadrilha, etc., ao invés de pegar e passar o rodo. Não teve nenhuma nação que desenvolveu-se, deu um salto de desenvolvimento sem brutal derramamento de sangue entre a classe média. No Brasil, é o único que a classe média se exime disso, deixando o derramamento de sangue para a classe pobre. Ou seja, nós temos tantos mortos como a Revolução Francesa, tantos mortos quanto... Só que eles acontecem lá. A Revolução Francesa não foi feita pela periferia, foi feita pela classe média, que foi lá e também viu tudo, Venezuela, tudo que falei, acabei de falar, Ucrânia, um cara, classe média, que saiu ali, universitário, que saiu ali, tomou um tiro, viu o colega dele tomar um tiro no peito e morrer, e falar assim: no dia seguinte eu vou voltar, com mais gana ainda de mudar essa história. Aqui, vão os universitários na rua repetindo:
põe o black block ali para lá, P2 joga uma coisa na vitrine do Bradesco, 3 tiros de borracha, no dia seguinte não tem mais ninguém. Olha, já está acabando. Você quer fazer uma última pergunta? Então, vamos ter que encerrar, porque já está acabando, está acabando a bateria, já passou o tempo e tal, mas vamos deixar o João fazer a última pergunta. Obrigado. Eu me chamo João Carlos, eu trabalho no Museu Nacional e minha pesquisa é justamente sobre a área portuária da cidade do Rio de Janeiro. E eu queria fazer uma provocação e ouvir da mesa, né, quais seriam as suas sugestões em relação à temática assim, da educação mesmo. Estava até conversando com a Jéssica antes, toda essa questão da educação. E então, vou fazer uma brincadeira quando eu dou, invertendo. Eu não vejo tanto o Valongo, o Cais do Valongo, como útero. Talvez eu visse o Cais do Valongo como o nosso bebê. No seguinte sentido, ele é muito novo. A descoberta do Valongo partiu de um acadêmico que detectou o Valongo, o Cais do Valongo, o Cais de Pedra, inserido num plano de civilização do Dom João VI. Né? Ano que vem o Museu Nacional vai fazer 200 anos e não é apenas o Museu Nacional, existem vários outros equipamentos, várias outras instituições que, dentro de um projeto imperialista, se criou aqui para o Brasil para fazer a nação da forma como ele a concebia. E o próprio Cais do Valongo, ele foi digamos assim, um investimento de infraestrutura feito pelo governo régio, né, não era imperial ainda, para poder viabilizar, tornar mais forte o sistema escravagista, ainda mais no momento em que o Atlântico Norte estava impossibilitado de ter o tráfico, era algo mais do Atlântico Sul mesmo, era uma relação direta do Brasil com a África. E a própria corte estava aqui, né? Então, isso estava dentro de um pacote e tal. Mas eu penso assim, o próprio porto, antes do Valongo, também foi um projeto. Né? O Marquês de Lavradio ele transfere o porto do Cais dos Mineiros lá para a área do Valongo. E a gente pode pensar também na reforma de Pereira Passos também como um novo projeto, porque agora a gente vai tirar toda a Pequena África parte para a Cidade Nova. E eu gosto de imaginar a Pequena África como um bairro que fica boiando aqui no Rio de Janeiro. Né? Ele pousa onde tem uma roda de samba, onde está a cultura latejando do carioca. Né? Então, a Pequena África não é só a saúde, a Pequena África não é só a Cidade Nova, a Pequena África é em qualquer lugar. Se tem um bloco em Ipanema, ali é Pequena África também, mesmo que seja Zona Sul. Mas a questão é essa, com a reforma do Pereira Passos, um novo porto se cria, e a gente pode falar também que com essa reforma do Eduardo Paes, um novo porto se cria. E então um porto vai sempre se recriando, de modo que eu não vejo tanto ali o útero, eu vejo mais o bebê. A gente precisaria cuidar muito desse bebê, e isso que eu queria perguntar a vocês, o que vocês acham que a gente poderia fazer para que esse bebê cresça? Porque, de fato, o que ocorre? Até 15 anos atrás, ninguém nem sabia que o Valongo existia. Isso foi um acadêmico, que muito pouca gente fala dele, que chegou nos movimentos negros e falou, galera, existe esse negócio. E ele tinha toda a documentação, ele publicou, está depositado no Museu Nacional, o pós-doc dele, não está publicado em livro e ninguém fala dele. Ele foi um dos consultores do documento que foi para a Unesco. E pouca gente leu o documento também. Então, eu acho que seria legal que o pessoal lesse, que o pessoal se imbuísse disso. E não há tantos acadêmicos estudando esse tipo de coisa. Eu conheço quase todo mundo que estuda isso, e não somos muitos. Não somos muitos. Deveria ter muito mais gente estudando. Então, é algo para a gente criar ainda, construir ainda. Eu acho que está tudo por se fazer. Então, assim, eu nem criticaria muito o carioca pelo fato do carioca não ir lá. O carioca não sabe nem onde é a saúde, quanto mais que dentro da saúde existe um cais. Né? E a gente conhece professores, colegas nossos, que combatem e dizem que não era ali o cais, ou esse cais não era dessa data. E até estava comentando antes, né, que eu entrei em contato com a FAPERJ para perguntar, olha, eu queria fazer um artigo contrapondo uns artigos que têm saído na revista da FAPERJ, e eles disseram, não, você não pode escrever porque você não é da FAPERJ, e então não dá. Então, eu acho que a gente tem muito que fazer dentro, primeiro, da academia.
para depois levar isso para a rua? Bom, algumas coisas, né, que você levanta. Uma em relação a essa questão da descoberta, né? Eu acho que assim, eu acho difícil falar no Cais do Valongo dessa perspectiva da descoberta. Quando o Pereira Passos faz o aterro e põe a última camada ali em cima do cais da Imperatriz, é colocado um obelisco que serve justamente para localizar a posição do cais, né? Então, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma cartografia histórica riquíssima. Então, assim, não se falava do Cais do Valongo antes porque não se queria falar, queria se soterrar mesmo essa memória, né? Então, eu acho complicado falar da descoberta do Cais do Valongo, porque ele sempre esteve ali, sempre se soube que ele estava ali. O que acontece é que a historiografia nunca quis falar daquilo, né? Então, claro que há um momento em que a academia resolve reconhecer, e acho que a gente está vivendo esse momento de um reconhecimento oficial, né? Mas a verdade é que já se sabia que ele estava lá, inclusive pela posição desse obelisco. E isso aparece, tem a entrevista com a arqueóloga que fala sobre a escavação do cais, ela faz uma crítica a esse termo da descoberta. E aí, assim, como a gente cuidar desse bebê, eu acho que ontem teve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, onde o tema era justamente a questão do Cais do Valongo, onde estavam representantes do movimento negro, do Quilombo da Pedra do Sal, do IPN, o Milton Guran, que fez o dossiê, né, sobre o tombamento do Cais do Valongo. E eu acho que o primeiro papel é justamente ouvir, né, que a gente faça esse exercício da escuta para saber como lidar com esse patrimônio, né, porque isso... a ação do Estado é sempre de uma maneira muito autoritária, muito positivista, no sentido de que nós sabemos o que tem que ser feito e se faz pouco esse exercício da escuta, né? Então, ontem foi um momento que eu achei muito interessante, que eu acompanho essa discussão sobre o Porto há bastante tempo, e não lembro de ter um momento como esse, de ter tantas figuras representantes dos movimentos que estão construindo essa memória, e debatendo com autoridades e se pensando o que se fazer ali, né? Tá em uma polêmica em torno do nome do museu, né? E assim, claro que vai ser um embate, não necessariamente todos vão ficar felizes, né? Mas eu acho que é um processo também, né? Nada vai ser totalmente encerrado e bem aparado, né? E só para completar, ainda acho que discordando um pouco do que você falou, eu concordo com essa ideia de que há uma ideia hegemônica de que o brasileiro é esse povo passivo, esse povo, né, do diálogo, etc. Mas eu acho que a gente tem que valorizar a memória da nossa resistência, né? E aí